Bom dia. Antes de mais, gostaria de agradecer à organização do 6º Simpósio de Enfermagem o convite interessado à Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira, nos Açores, que aceitamos com muito gosto. Então, foi-nos proposto o tema Enfermeiro como o elo de mudança. Então, na situação atual a que se vive, a mudança é algo constante, a que temos assistido todos os dias. Sendo a pandemia um acontecimento na saúde mundial com repercussões negativas, a situação exige a adoção de uma atitude proativa que assente numa perspectiva de que a mudança e a oportunidade acontecem em simultâneo. No contexto pandémico atual, assistimos a diversas mudanças, desde o nível individual, organizacional, estrutural, social, mas também da adequação do conhecimento na prática clínica. No entanto, numa fase onde o domínio da restrição e do isolamento dificultam o contacto com os utentes e familiares, a humanização dos cuidados torna-se um desafio, mas também uma necessidade e uma oportunidade de mudança, com a implementação de estratégias de humanização no cuidar com um impacto positivo na saúde. Acontece que algumas dinâmicas de funcionamento de instituições de saúde podem conduzir ao estabelecimento de regras, comportamentos e padronização de rotinas que condicionam o incentivo à inovação no exercício profissional numa unidade de cuidados intensivos. Essas dinâmicas limitam, em parte, a humanização do cuidado. No entanto, essas condições dificultadoras não são impossíveis de transpor. Requerem, do ponto de vista individual, coletivo, o desejo de mudança que, através de uma intervenção que seja planeada e dirigida, consiga responder às necessidades dos utentes e família. Qualquer mudança que se mostre efetiva, apropriada, útil, apesar de nascer de pequenas iniciativas individuais, pode acabar por motivar a mudança coletiva e organizacional. A alavanca às mudanças no sistema de fornecimento de cuidados deve estar assim sustentada nas necessidades do cidadão em cuidados de saúde, mas também deve ser assente numa prática baseada na evidência, onde o foco deve ser promover cuidados de saúde seguros e de qualidade. Impõe-se uma abordagem que deve passar não só pela formulação de orientações que promovam um clima organizacional para a mudança, mas também encontrar meios que possam suportar os profissionais na inovação para a melhoria contínua dos cuidados. Para isso, é necessário colocar questões que sejam clinicamente relevantes, procurar a melhor evidência possível com atualização constante de conhecimentos, integrar a evidência de acordo com a experiência clínica e os valores e preferências das pessoas e avaliar os resultados das intervenções, mudanças de práticas baseadas na evidência e disseminar os resultados associados a essa prática. No entanto, sabemos que mudanças comportamentais e práticas requerem uma visão sistemática, quer a nível profissional, do trabalho de equipa, das organizações e do ambiente laboral em termos globais. Isso irá implicar uma educação e formação contínua, a responsabilização e consciencialização profissional, a necessidade de um suporte organizacional e dinamizar também sinergias entre diversas organizações e associações profissionais que envolvam a participação ativa dos enfermeiros. No contexto da Covid-19, a prática clínica vê-se assim perante diversos desafios em que a necessidade de mudança e inovação são indispensáveis. Desafios esses que incluem, por exemplo, sustentabilidade financeira, o aumento da complexidade dos doentes que são alvos de cuidado, os recursos físicos e humanos, entre outros. No caso concreto da pessoa em situação crítica por infecção com o vírus SARS-CoV-2, essa ansiedade em ambiente intensivo acentua-se ainda mais devido à situação global que se vive, onde além da existência de doença grave se associa também o desconhecido, isto quer relativamente ao vírus ou quer mesmo relativamente à evolução da doença e do próprio tratamento. A pandemia veio assim, de certa forma, interromper décadas no progresso
no que concerne à humanização do ambiente em cuidados intensivos. Se a humanização em si já é um processo desafiante num contexto de UCI, essas restrições implementadas no combate à pandemia e a complexidade dos utentes faz com que seja imperativo que os enfermeiros mobilizem não só um conjunto de competências e saberes técnico-científicos, mas também um conjunto de competências não técnicas ou comportamentais, por forma a delinearem estratégias de intervenção que suportem o utente e família ao longo do processo. Isto sem nunca esquecer que a humanização é um processo dinâmico e que tem que envolver toda a equipa. No processo de dinamização de uma unidade de cuidados intensivos, tem que envolver uma estratégia de inovação e mudança, onde se deve realizar a avaliação de necessidades do utente e família de uma forma contínua, tendo em conta o contexto organizacional para a mudança e em que se incluem fatores não só como os recursos disponíveis e recursos estruturais, mas também a disponibilidade e a abertura para novas ideias e a motivação da equipa. Podemos inovar com recurso a novas tecnologias, no entanto, se não existir disponibilidade para mudar ou para evoluir, a verdade é que as tecnologias de nada nos servem. A discussão de novas estratégias em equipa poderão ser desencadeadas, por exemplo, nas passagens de turno, sejam de enfermagem ou médicas, ou mesmo nos debriefings pontuais, que podem partir para ser a base dessa inovação. O enfermeiro pode promover, assim, essa mudança, indo de encontro à necessidade do utente e não só por uma mera necessidade de prestar cuidados técnicos ou por uma rotina implementada no dia-a-dia, devendo ter em conta as crenças e valores de cada um, promover o contacto com a família e respeitar o direito do utente à informação. No fundo, o que se acaba por fazer é promover uma enfermagem mais significativa para as pessoas. Agora, uma questão que é: o que é que o enfermeiro tem para adotar o papel de dinamizador e promover a mudança? A verdade é que o enfermeiro possui características que são inerentes ao próprio, que são também necessárias no desempenho das suas funções no dia-a-dia e que elas por si só conseguem marcar a diferença, sendo elas, por exemplo, a criatividade, resiliência, responsabilidade, flexibilidade, a capacidade de trabalho em equipa ou mesmo a necessidade contínua para a melhoria da qualidade dos cuidados. Estas, entre outras, são necessárias para a implementação de novas estratégias. Agora, partilhando um pouco o que foi a nossa experiência de contexto clínico, para acolhimento destes utentes foram necessários vários ajustes, quer ao nível estrutural, organizacional e mesmo a nível individual. O processo de mudança e adaptação foi e permanece em constante alteração, que é fruto de um trabalho de equipa, sendo que os enfermeiros foram maioritariamente responsáveis pela definição das necessidades e das mudanças a serem implementadas, isto com o suporte necessário à sua implementação. O processo de humanização na nossa unidade passou por garantir a informação à família com uma disponibilidade de 24 horas por dia, a exploração de novas tecnologias de informação e comunicação, quer na realização de videochamadas entre utente e familiar, quer mesmo por permitir o telemóvel junto ao utente, quando possível, de forma a que ele conseguisse ter um contacto mais regular com a família. A implementação da permissão de visitas, porque inicialmente a visita presencial não era permitida, mas com o evoluir dos internamentos e alguns prolongados, achamos que seria necessário criar condições necessárias às visitas presenciais e foram efetuadas quer à distância pela janela de observação dos quartos de isolamento ou mesmo dentro dos próprios quartos com todos os EPIs e a supervisão necessária. Sendo esta estratégia de humanização
aquela que mais foi valorizada tanto pela família como pela equipa de saúde. Neste momento, em cada internamento, continuamos sempre a aprender a ser mais significativos para as pessoas, ou pelo menos a tentar. Neste curto espaço de tempo, que torna impossível aprofundar muito mais a envolvência do tema, quero deixar apenas uma mensagem. Os enfermeiros não são apenas o elo de ligação para a mudança, eles são também o instrumento que permite que ela aconteça. E a verdade é que mesmo em tempo de pandemia, queria deixar-vos com uma frase de Gandhi para que seja uma mudança que querem ver no mundo. Muito obrigada e espero que esta breve mensagem da mudança pelo enfermeiro esteja sempre presente. Obrigada.